E já passo a palavra ao conselheiro Valdir Teis para relatar o processo 9 da pauta. Senhor presidente em exercício, conselheiro José Carlos Novelli, trato o processo número 5968, dígito 4, das contas anuais do exercício de 2009 do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso, gestão do senhor Nilton Borges Borgato. Consta nos autos o relatório preliminar de auditoria da Secretaria de Controle Externo da 5ª Relatoria, apontando 31 irregularidades. Regularmente notificado, o gestor apresentou sua defesa, cuja análise técnica apontou a permanência de 24 irregularidades, as quais são de natureza grave. O Ministério Público de Contas, representado pelo Procurador-Geral Substituto, Dr. Alisson Carvalho de Alencar, emitiu parecer no sentido de julgar irregulares as referidas contas com aplicação de multa e ressarcimento. É a síntese do relatório do senhor presidente. Com a palavra, excelentíssimo Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Dr. Gustavo Deschamps. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, o Ministério Público de Contas mantém o parecer pela irregularidade das referidas contas, conforme relatado. Em discussão, na discussão, há um pedido de sustentação oral pelo senhor Nestor Fernandes Fidelis, advogado. Tem 15 minutos para realizar a sustentação oral, na forma do nosso regimento interno. Excelentíssimo senhor presidente, em exercício, excelentíssimos senhores conselheiros, cumprimentamos em nome do eminente relator, conselheiro Valdir Teis, excelentíssimo senhor procurador de contas, senhoras e senhores, servidores. O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso vem fazer uso da sua defesa pela via oral, a fim de tentar elucidar alguns fatos que reputa como muito importantes e na busca da verdade real. Dos 24 itens restantes, como insanados, apesar da defesa apresentada, alguns merecem alguns apontamentos aos quais passamos a fazê-lo. Consta como irregularidade a contabilização de despesas e de receitas na fonte 999, prejudicando a identificação contábil dos recursos utilizados. Foi apresentada a defesa no sentido de que, a partir do exercício de 2008 em seguida, e nossas contas do ano de 2008 foram julgadas também no finalzinho do exercício, passaram a ser tratadas de modo diferente. Mas, assim como acontece nesse ano, no exercício passado também, o julgamento aconteceu somente no final do exercício. Não foi possível sanar o anterior, mas dali para frente já foi totalmente apontado da forma correta. Ainda assim, nada comprometeu a exatidão e nem a eficiência da condução das contas, de acordo com as correções dali em diante efetuadas. Mas o ponto principal da nossa manifestação hoje diz respeito aos itens 2, 3 e 15 da pauta. Mais precisamente com relação ao pagamento em atraso de contas de energia elétrica, telefonia e também de recolhimentos previdenciários. Já foi apresentada em defesa por escrito a tese de que não seriam ilegais os pagamentos de multas e juros e tudo mais, com base na doutrina, na jurisprudência pátria. Mesmo assim, e sobretudo porque entendemos já que o entendimento dessa casa não é nesse sentido, não vale a pena nem chover no molhado nesse sentido. Mas vale a pena, apesar disso, fazer uma digressão com relação ao que levou ao consórcio a fazer esses pagamentos com atraso, nada obstante o gestor já tenha efetuado a devolução desses recursos. O Consórcio Intermunicipal de Saúde existe há bastante tempo no oeste de Mato Grosso. Ele, a partir de 2005, passou então a ser um consórcio público, exercer de acordo com a lei dos consórcios públicos. Antes disso, vivia basicamente e se mantinha com as contribuições dos municípios consorciados. Mas, a partir do ano de 2006, encerramento do ano de 2006, foi firmado um convênio com o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Saúde do Estado,
no qual foi possível, através desse convênio, que o consórcio colocasse em prática muito mais atividades do que conseguiria por recursos próprios. O consórcio, basicamente, hoje, ele somente conseguiu elevar de 8 para 21 especialidades médicas, ele somente consegue pagar adicional de interiorização como incentivo aos médicos, ele só pôde comprar 4 ônibus-leitos nesse exercício para fazer o transporte dos passageiros das linhas até Cáceres e até Cuiabá, por conta deste convênio firmado com o Estado de Mato Grosso. Ocorre que, em alguns meses do exercício de 2009, a Secretaria de Estado de Saúde atrasou o repasse para o consórcio intermunicipal de saúde. Nada obstante, as contas do Secretaria Estadual de Saúde tenham sido, há 2 sessões, aprovadas aqui por este plenário. É claro que o convênio não deve suprir todas as necessidades e as despesas correntes do consórcio intermunicipal de saúde. No entanto, é uma realidade fática, não há como negar, que somente por meio deste consórcio foi possível por meio deste convênio, foi possível que o consórcio colocasse em prática todas as suas atividades que vêm sendo realizadas atualmente. Há, então, a forma de contribuição por parte dos municípios consorciados, e essa contribuição vem sendo utilizada como contrapartida deste convênio. O convênio realmente é algo muito importante hoje para o consórcio. Aliás, ele tem encerramento no final desse exercício, e se não for renovado, não pode mais ser renovado, se não for firmado um novo convênio, no próximo exercício de 2011, certamente o consórcio vai ter que modificar totalmente o seu modo de agir, diminuindo em muito o atendimento aos usuários do Serviço Único Unificado de Saúde. O fato é que, com aquele caixa que foi gerado o consórcio tinha dinheiro em caixa, mas não pagou em dia suas contas. Esse é o ponto principal, inclusive, do apontamento dos auditores. Optou por não fazer uso do seu caixa, para que pudesse adquirir os ônibus, há pouco citado, 4 ônibus-leitos, e usar somente os repasses da SES e a contrapartida dos consorciados para poder fazer frente às suas despesas mensais. Ainda assim, como já dissemos, estas contas pagas em atraso já tiveram seus recursos devolvidos pelo próprio gestor, de modo que não faz necessário, não houve dano, não se faz necessário, ao nosso ver, o apontamento, a imputação de multa ao gestor, por conta que já foi sanado e não há irregularidade, não houve ineficácia, tampouco dano ao erário nesse sentido. Outros pontos que trazem aqui os nossos apontamentos dizem respeito às licitações. Algumas licitações, na modalidade convite, houve o apontamento de que não há valor estimado para que se gaste, então, a essa modalidade de licitação. Infelizmente, há um equívoco nesse sentido, porque dos autos, inclusive após esse apontamento, nós corremos a verificar todas as licitações desse ano, em todos os procedimentos há sim um valor estimado, no termo de referência. O que não há são os orçamentos, que é fase interna, que não necessita constar dos autos. A lei de licitações deixa bem claro que é anexo necessário do edital de licitação, a minuta de contrato, o termo de referência, que dá o valor estimado, até para que seja possível se chegar a qual modalidade licitatória vai ser utilizada. De modo que não procede, por engano, esta questão de que não haveria valor estimado. Há também, na licitação, carta convite número 5, número 6, a ausência de assinatura de todos os participantes da licitação. E como nós sabemos, nas licitações não se faz necessária a presença dos licitantes. Basta que encaminhe seus envelopes de habilitação, de documentos, de proposta, e não necessariamente tem que estar presente na licitação. Mesmo porque uma licitação que ocorre no município de Cáceres pode ter participação de uma pessoa de Manaus, do Rio Grande do Norte, de onde quer que seja, e não se faz necessária a presença. Há um apontamento também de que nem todos os membros da licitação assinaram o termo às atas. Realmente, houve ocasiões em que nem todos assinaram porque não estavam presentes. No exercício de 2009, os membros da Comissão de Licitação do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste eram secretários municipais de saúde. Todos os anos, até no ano passado, era assim. Esse ano já foi corrigido por nossa orientação. Infelizmente, nem somente no consórcio de Cáceres, mas em vários consórcios, inclusive nas prefeituras, secretários estão fazendo parte das comissões de licitação, que não convém, porque são eles que iniciam, então, o procedimento de compras governamentais. E são agentes políticos, não são agentes públicos comuns. E, nesse caso, eles faziam parte. E, como são secretários de saúde, os secretários de saúde são as pessoas que compõem o conselho técnico do Consórcio Intermunicipal de Saúde, e para reunir esses secretários também não é fácil, quanto mais para reunir todos eles nas licitações,
Por conta disso, orientamos que não sejam, então, membros mais da comissão. No ano passado, eles eram membros. Em alguns casos, não se fizeram presentes. O que não impedia que depois a administração do consórcio buscasse a assinatura dessas pessoas, mas não fez assim porque realmente eles não estiveram presentes. Seria montar a licitação e não é a finalidade do gestor, do prefeito de Glória do Oeste, no caso, o presidente do consórcio. Há um apontamento de que na licitação número 4, o valor de R$ 22.500, não houve razoabilidade do valor do certame. R$ 22.500 para a contratação de serviço de advocacia por um exercício inteiro. Está muito abaixo dos valores cobrados por outros consórcios e, inclusive, pelas prefeituras. Se buscarmos a tabela sugestiva de honorários da OAB, verificaremos que um parecer jurídico muito bem fundamentado vale muito mais do que uma mensalidade disso aqui, que está sendo apontado. Então, não há que se falar em falta de razoabilidade e de prejuízo em economicidade. Ao contrário, foi muito econômico, inclusive. Com relação à assinatura ao termo de referência, novamente, a mesma questão. No termo de referência ao valor estimado. No convite 01, 03, as mesmas questões. O termo de referência consta lá o valor. A licitação número 01, tomada de preços, há 5 apontamentos. O primeiro deles é a ausência de comprovação do valor da contratação. Foram contratados serviços médicos, consultas e exames médicos, por valor de R$ 30 a R$ 40. Qualquer um de nós aqui presentes nesse plenário não consultamos por esse valor. Nem pagamos mensalidade em plano de saúde por esse valor. Como falar que não há economicidade no pagamento de contratos de R$ 30 por consulta? Claro que houve economicidade, razoabilidade. O valor estimado para se chegar a essa importância é com base na tabela SUS e na tabela da Unimed. Mesmo assim, fica bem abaixo da tabela da Unimed. Então, houve, sim, razoabilidade e os valores são baixíssimos. A ausência de ato de designação da comissão de licitação. Diz aqui que não constou do procedimento, é um procedimento imenso, várias páginas, vários volumes. Tomada de preços para a contratação de 21 itens de especialidades médicas. E diz que não tem nos autos a portaria de nomeação da comissão. Realmente, depois verificando, faltou. Foi um erro formal, mas que não prejudicou. Tanto que em todos os outros procedimentos há essa portaria. E os membros da comissão assinaram todas as atas nesse procedimento. Então, realmente, essa falha não comprometeu a lisura desse certame licitatório. Inexistência de publicação de aviso de edital. O edital foi publicado no Diário Oficial da União. Não houve algum prejuízo nenhum para o erário, nem por interesse público, tendo em vista que basta ver o número de participantes nessas licitações, todos os médicos da região participaram, que tiveram interesse. Então, não houve prejuízo à questão da competitividade e da ampla divulgação, apesar de que houve publicação, sim, no Diário Oficial, aliás, do Estado de Mato Grosso, não da União. Mais uma vez, aqui, a falta da assinatura de todos os licitantes na ata. Esta licitação, tomada de preço, de 21 especialidades médicas, se iniciou às 14 horas e o encerramento foi às 19 horas. Quem participou do lote 1, do lote 2, não ia ficar até o lote 20 esperando para assinar a ata. Isso realmente não é uma realidade. A realidade é que as pessoas participam do seu item, da sua habilitação, o julgamento não se deu nesse momento, foi em outra sessão, e é claro que não ficariam até o final do expediente, deixando de atender seus pacientes médicos em seus consultórios, para assinar uma ata. Então, isso não prejudica e nem obrigatoriamente deve ser feito. E diz também que faltou a assinatura de um advogado num dos pareceres. Essa licitação, a assessoria jurídica que acompanhava na época, ela participou em diversas sessões, inclusive eu, particularmente, que, como na época fui convidado a participar dessa licitação, fiz vários pareceres, houve recursos de habilitação, recursos de julgamento, houve vários pareceres, de modo que somente aquele parecer, que é uma assinatura, na verdade, que o advogado faz, com relação, que já vem pronto para o advogado, e que, infelizmente, nem todos os advogados analisam a licitação, eles apenas assinam o que vem pronto. Faltou uma assinatura, não, salvo engano, no edital, ou então no final, que é a assinatura que indica para a homologação. Mas isso não quer dizer que não houve uma participação ampla da assessoria jurídica nesse procedimento. E tampouco que deixou, então, de se responsabilizar os advogados que assinaram, que participaram. Eu redigi as atas dessa licitação. E está lá meu nome na ata, como auxiliar da secretaria da comissão. Não houve prejuízo algum nesse sentido, e, na verdade, foi a licitação do ano passado que mais houve participação da assessoria jurídica, que na época era contratada.
Outro sanado, outro item é a contratação da doutora Gláubia Pinheiro. Eu estou falando tanto rápido porque são muitos itens e são questões importantes que devem ser analisadas. Eu alertaria Vossa Excelência que Vossa Excelência tem 3 minutos para concluir. Obrigado, Excelência. Questão do item 10, a contratação da doutora Gláubia Pinheiro. A doutora Gláubia era contratada por meio de uma licitação, ela pediu o cancelamento do seu contrato. E mais adiante houve, então, o cancelamento amigável do seu contrato. Posteriormente, médica. Posteriormente, depois de rescindido seu contrato amigavelmente, 2 meses após, houve, então, foi detectada a necessidade de demandas reprimidas pelo secretário de Saúde. Então, ela novamente veio participar de uma licitação e ganhou. É objeto diferente, não houve identidade de objetos, portanto, ela não estava impedida de ser contratada, não há irregularidade. Com relação às despesas, os contratos por dispensa de licitação, o próprio Ministério Público aponta que, como não há como se depender dos autos, não há qualquer comprovação de sobrepreço, vez que os atos administrativos possuem presunção de veracidade, não há que se falar em restituição ao erário. Mesmo assim, os contratos emergenciais foram feitos com dispensa de licitação, conforme os pareceres jurídicos apontados. Há uma questão também de gasto de telefonia celular, uso de telefone celular em finais de semana e em interurbanos após o expediente. Como coloca bem o Ministério Público, são possíveis ilegalidades relativamente ao pagamento de faturas de telefonia. Não há que se falar em nenhuma irregularidade, porquanto não é dado ao Tribunal de Contas imiscuir em questões internas. Mesmo que não seja, é necessário colocar que as pessoas que detêm telefone celular, o secretário executivo do consórcio e o prefeito, que é presidente do consórcio, eles trabalham não somente no horário de expediente, tanto que não tem hora extra para isso. Sanadas. Valores de diárias que foram apontados como irregulares foram todos devolvidos à Excelência, então não há que se falar em irregularidades. Foi detectada realmente uma falha e foi corrigida. E, já para encerrar, nos meus últimos segundos aqui, houve atraso no aplique realmente. Havia uma dificuldade de valores humanos para trabalhar com relação a isso e com relação àquelas mudanças que houve no sistema aplique, realmente houve atrasos. Mas, no entanto, mesmo havendo esses atrasos, não houve dificuldade para analisar as contas, senão não chegariam a 31 irregularidades no apontamento inicial e 24 remanescentes. Houve atrasos, já foi corrigido, o sistema de controle interno está muito mais eficiente, acolhendo o parecer do Ministério Público, e tudo isso que nós falamos rapidamente aqui é para solicitar, para requerer que seja olhado com justiça e com economicidade, porque não houve má-fé, não houve dano ao erário, e o Consórcio Intermunicipal de Saúde vem, então, apesar dessa rapidez toda, requerer que seja julgada regular suas contas, conquanto com os devidos aconselhamentos, que é uma das funções principais desse tribunal. Muito obrigado. Continua em discussão. Senhor presidente. Para discutir, o conselheiro Humberto Bozai. Eu ouvi atentamente aqui a defesa do doutor Nestor Fidelis, é parente do Walter Fidelis? Daquele rapaz. Puxa, que satisfação. Seu pai realmente fez um brilhante trabalho quando deputado representante daquela região. Me chamou a atenção uma coisa que eu tenho observado, que é o repasse atrasado da Secretaria de Saúde para os consórcios. Isso tem causado um transtorno muito grande. Tanto é que o déficit orçamentário do governo, já estou começando a estudar conta de governo, é uma coisa assombrosa, perto aí de 100 milhões. Né? Me chamou muita atenção o que o doutor Nestor colocou, porque isso dá um impacto lá na prestação de contas dos consórcios, além da prestação de serviço do consórcio, ela ficar extremamente prejudicada numa região que é um continente, que é a região de Cáceres. É um município que eu conheço muito grande. Eu não sei qual vai ser o voto do relator, mas está aí uma defesa oral feita com bastante eficiência. Citou todos os pontos, obviamente que o tempo é curto, falou do valor estimado das licitações, os valores de referência, citou muito bem a questão da tabela do profissional de advocacia, que está sendo paga, inclusive, abaixo da tabela da OAB, né, do plano de saúde, da tabela, mostrando a economicidade, em virtude dessa tabela, ela ser inferior à tabela do SUS, inclusive a tabela da Unimed, que é o plano de saúde mais conhecido por nós todos. Uma coisa que nós temos que observar, quando o auditor vai auditar essas contas, é que, às vezes, a publicação
de determinada licitação está lá no Diário Oficial da União. E aí não há pesquisa. Aí vem para os autos a não publicidade, o que ele contesta, com razão, que foi publicado no Diário Oficial da União. Outro aspecto que eu acho interessante, é o terceiro caso que vejo aqui agora este ano, é da contratação de uma médica, de um profissional da área de saúde, que por motivos A ou B, e esses médicos, para ir para o interior, uma dificuldade muito grande, pela carência de profissionais, por qualquer coisa, eles brigam com o prefeito fica praticamente na mão deles, aí eles trabalham o primeiro, o segundo, o terceiro mês, ele acha uma proposta melhor, ele deixa a prefeitura, cria-se um problema de ordem trabalhista, mas, felizmente, o doutor Nestor nos afiançou que foi feito um acordo amigável. E os contratos emergenciais, que ele trouxe à tona nessa discussão, que o próprio Ministério Público reconheceu que não há sobrepreço. Portanto, eu não sei qual é o voto do ilustre relator, mas eu quero dizer, eu quero fazer essas considerações e dizer ao doutor Nestor que eu fiquei convencido da sua tese. Continua a discussão. Aproveitando... Só um momentinho. Com a palavra o conselheiro Valdir Teis. Obrigado, senhor presidente. Aproveitando o que disse o conselheiro Humberto Bosaipo, até uma questão de coincidência, ontem o conselheiro Domingos Neto esteve no nosso gabinete discutindo algumas questões técnicas, enfim, e o conselheiro Domingos Neto levantou uma questão importante que o conselheiro Bosaipo disse: o atraso no repasse dos valores dos convênios pelo Estado. Quando isso ocorre, e o conselheiro Domingos Neto me perguntou: Valdir, não é possível instaurar uma representação interna contra o secretário que provoca esse atraso? E nas nossas conversas, conselheiro Bosaipo, nós chegamos à conclusão que é possível, sim, porque é o seguinte: quando o governo ele firma um consórcio ou firma um convênio com algum ente, lógico que tem que ser do Estado, ele se compromete em repassar aquele determinado valor para aquele consórcio, consequentemente ele tem que extrair da sua disponibilidade financeira esse valor e fica como dotação financeira para atender aquela necessidade. E depois vem os atrasos e, normalmente, o que acontece? O gestor do consórcio confia no repasse, compromete o consórcio fazendo as despesas, contratando os serviços e tudo que lhe é de direito e de obrigação, e, vou usar uma palavra bem chula, depois fica com um mico na mão, porque acaba acontecendo um déficit orçamentário e financeiro em razão da omissão de alguém que se comprometeu e não cumpriu. Principalmente a Secretaria de Infraestrutura. A saúde também é assim, a educação também tem isso. É o assunto inteiro, mas a Secretaria de Infraestrutura tem deixado esses municípios, às vezes, no repasse na mão, só para corroborar com a tese de vocês. Obrigado. Justamente. Então, eu acho, presidente, que nós temos que começar a tomar umas posições quando isso ocorre diferentes. Analisar a questão, lógico, da gestão do consórcio, mas instaurar representações internas contra o secretário que se omitiu em passar no prazo conforme está estabelecido no dito documento de convênio. E assim, talvez que esse tribunal possa fazer com que nos municípios onde são geridos e executados esses serviços dos consórcios, não ocorram essas falhas, esses problemas que muitas vezes comprometem, inclusive, a vida do prestador de serviço ou do fornecedor do consórcio. Então, isso é um problema sério que acho que é possível corrigir a partir de agora. Que ontem o conselheiro Domingos Neto levantou me fez repensar essa questão justamente da responsabilidade do gestor que não passa o recurso no tempo certo, porque ele é obrigado a fazer a dotação daquele recurso para aquele consórcio. Só para contribuir, acho que a gente começar a repensar essas questões. Sim, conselheiro Valdir, concordo plenamente com Vossa Excelência e passo a palavra agora ao auditor substituto do conselheiro, Dr. Luiz Carlos Pereira, para se manifestar ainda na discussão. Obrigado, presidente. Só um comentário em cima do que o conselheiro Valdir Teis falou. Realmente, de fato, no meu entendimento aqui, grosso modo, procede, até porque é feito um contrato de rateio, né? Então, há uma obrigação legal contratual desse repasse, né? Então, se não é feito, realmente deixa a outra parte numa situação difícil. Em segundo lugar, eu queria fazer um elogio, não estou entrando na parte do mérito, até porque muita coisa aqui a gente não tem como analisar a sustentação
de Vossa Senhoria. Mas eu queria fazer um elogio, porque eu achei muito técnico, foi uma das melhores defesas orais que eu vi o tempo que eu estou aqui esse ano, que se prendeu exclusivamente às irregularidades, abordou cada ponto, e isso, pelo menos para mim, facilita muito o meu convencimento. Porque muitas vezes a gente até dá vontade de dar orientação à sociedade, quem vem fazer sustentação oral, dos 15 minutos que tem, às vezes passa 10 minutos fazendo um discurso retórico que não tem nada a ver, muitas vezes, com as irregularidades que estão apontadas. Isso prejudica até a parte. Só mais um comentário, aí sim, até no sentido de orientá-lo, que Vossa Senhoria colocou que o tribunal entende que o pagamento de multas e juros seria uma ilegalidade, que Vossa Senhoria entende que não é. De fato, não é ilegalidade. Nenhum tribunal nunca colocou que até é devido, porque até nos aproxima, no caso de uma conta de luz, conta de telefone, como uma administração privada. Quer dizer, se não foi pago naquele dia, você tem um contrato com a empresa de energia, você tem que pagar aquela multa. Mas aí não há questão de ilegalidade. O que há é um dano ao erário. Aí o ressarcimento. É o ressarcimento, caso esse dano ao erário que foi causado pela mora no atraso do pagamento daquela conta de energia, se houver a responsabilidade for injustificada do gestor que realizou, então ele causou sim um dano ao erário e há a responsabilidade dele. Nesse caso, professor Viana, para colocar, apesar de que não, como nós colocamos e pelo visto está sendo bem compreendido, não foi da responsabilidade do gestor. Ainda assim, ele devolveu o recurso, com recursos próprios. Entendi. E obrigado pelo elogio, eu vou colocar no meu currículo. Está sendo gravado, né? Continua em discussão, não havendo... para discutir aí do Conselho Valdir Teis. Só complementando aquilo que foi dito na questão da responsabilização dos secretários, acho que deve ser estendida também aos prefeitos, quando firmam esses consórcios, a questão do repasse deles, da obrigação do repasse. Porque se firmaram consórcio se comprometendo a repassar X, é porque o orçamento permite. Então, só complementando não só os secretários, mas também os prefeitos. Muito bem. Encerrada a discussão, em votação. Em votação. Senhor presidente, o voto que eu vou fazer leitura, ele é do auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique, e ele estava acompanhando o Ministério Público de Contas. E, sabiamente, o doutor Luiz Henrique me informou, invertendo o julgamento, dadas as explicações e as ponderações feitas pelo defendente e da forma como foram feitas. Então eu acolho a defesa do gestor, acho que muito bem, como disse o doutor Luiz Carlos Pereira, muito bem explicadas as irregularidades. Acolho então essas alegações e voto pelo julgamento regular das contas com ressarcimento, embora a informação de que o valor foi ressarcido. Eu mantenho o ressarcimento que está no voto, faz prova depois junto ao processo para que seja dada a baixa, e a aplicação de multa ao gestor pelas irregularidades conforme expostas no voto do Dr. Luiz Henrique Lima, o qual eu ratifico. Esse é o voto, senhor presidente. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, conselheiro Humberto Bozar. Eu queria solicitar de Vossa Excelência. Vossa Excelência realmente parece que condensou o pensamento dessa corte. Realmente foi uma defesa brilhante, desenvolveu uma tese em cima das impropriedades, e eu gostaria que Vossa Excelência tirasse o ressarcimento, porque quando o senhor acolhe mesmo imputando a parte que comprove depois, é uma questão burocrática, ele vai fazer isso, mas eu faço oralmente essa petição a Vossa Excelência para tirar o ressarcimento, uma vez que todos nós já ouvimos e Vossa Excelência acatou do advogado de defesa que esse ressarcimento foi feito. Obviamente, se a sua assessoria comprovar que não for feito, acionar a parte. Só me permite complementar. Eu falei que eu estava fazendo a leitura do voto do Dr. Luiz Henrique, embora entendendo a alegação de que houve o ressarcimento, faz prova do ressarcimento, porque não vamos aqui dizer que não esteja falando com a verdade, vamos admiti-la. Mas como é praxe de que tudo seja efetivamente documentado, eu mantenho o ressarcimento, até porque eu voto do Dr. Luiz Henrique, e não vejo trabalho nenhum, já que vai apresentar essa documentação, em apresentar os documentos, do qual será feito apenas depois um despacho, reconhecendo o ressarcimento dos valores. Eu indago a parte, isso daí. se foi feita no processo.
Essa comprovação. Não posso informar agora que eu estou sem os autos na mão, mas Não creio que posso. tenha sido Não, feito. inclusive, eu me permito, conselheiro Neto Bozap e conselheiro Valdir Tens, e tem dois pontos importantes a ser destacados. Primeiro, que recentemente essa Corte decidiu, num voto, inclusive, proferido por mim aqui nesse plenário, sobre a questão do ressarcimento dos recursos com relação ao secretário de Planejamento da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Então, realmente, a Corte tem esse entendimento que deva constar no voto o ressarcimento. Agora, de qualquer forma, regimentalmente, Vossa Excelência também tem a possibilidade, se tiver no instante a documentação demonstrando que foi feito o ressarcimento, pode apresentá-la nesse plenário nesse instante. Presidente, o voto de Vossa Excelência naquela oportunidade foi para ressarcir. Sim. Aqui eu estou questionando o relator, porque a parte diz que já fez esse ressarcimento. O nosso regimento interno diz que se ele puder comprovar nesse instante, eu aceito. Sim, eu só sugeri ao ilustre relator. Sim, eu só justifiquei por que eu não acolheria a sugestão em razão dessa questão aqui. Exclua o ressarcimento. E digamos que ele deve ter a informação de que foi ressarcido, tanto é que ele não sabe se foram juntados os documentos nos autos. Digamos que não tenha ressarcido, o voto eu acato agora eu acato a vossa posição, porque ele não tem certeza. Ele não sabe se está nos autos. Perfeito. Então, eu continuo com Vossa Excelência. Obrigado. Encerrada a discussão, encerrada a votação, os conselheiros que votam com a palavra ainda na discussão, o auditor substituto conselheiro, doutor Isaías Lopes da Cunha. Consta aqui várias ausências de retenção de imposto de renda retido na fonte. Sabe? O imposto de renda é uma receita que pertence ao ente. Então, essa ausência de retenção está caracterizando renúncia de receita. Sabe? Eu não sei se o voto do relator irá contemplar, sabe, uma determinação para que promova essa retenção, sabe, desse devido imposto de renda. Eu pergunto ao conselheiro Valdir se atende. Sim, consta na determinação do voto essa questão. Até uma questão levantada interessante, porque nós temos aquela nota técnica de enviar isso ao Ministério da Previdência, etc., Receita Federal do Brasil. Nesse caso, eu até tinha anotado para fazer comentário, eu tinha até esquecido, confesso. Nesse caso, senhor presidente, eu acho que nós temos que rever aquela nota técnica em razão de que, doutor Isaías usou o termo certo, quando nós não obrigamos o gestor a fazer a devolução ou ressarcimento ao ente daquele valor de imposto de renda que deixou de ser descontado e se faça a remessa para a Secretaria da Receita Federal, com certeza esse recurso acaba sendo uma renúncia da Receita, porque a Receita Federal faz uma análise da viabilidade de uma fiscalização. Isso vai passar de eterno, esses pequenos valores não serão fiscalizados e o município perde essa receita. E no voto do Dr. Luiz Henrique consta o ressarcimento justamente desses valores, porque quando o contador que faz essa contabilidade, ele sabe quanto deve ser descontado de imposto de renda na fonte. Então não vejo necessidade da Receita Federal do Brasil fazer um levantamento para imputar responsabilidade a alguém, quando, pelo histórico que eu conheço já da atividade fora do serviço público, a Receita Federal do Brasil, ela infelizmente, ela tem outras prioridades de muito mais significado que não faz essas fiscalizações. Então, há uma omissão da receita ou uma renúncia da receita que nós estamos aqui, de certa forma, concordando com ela em razão da nota técnica. E o doutor Luiz Henrique colocou que fosse feito esse ressarcimento pelo gestor, atendendo a vossa solicitação. Pela ordem, excelência. Só para não evitar uma dificuldade. Pela ordem, eu passo a palavra a Vossa Senhoria. Foi ressarcido e consta dos autos, do imposto de renda. E de pessoa física, que era um aluguel, a partir de outubro do ano passado, quando foi o julgamento, passou-se a recolher imposto de renda devidamente. E esse ano continuou sendo o mesmo proprietário e continua recolhendo. Encerrada a discussão, os conselheiros que votam, e auditores substitutos conselheiros que votam de acordo com o conselheiro relator, permaneçam em silêncio, aprovado por unanimidade. Processo 5.968, dígito 4, 2010, relator conselheiro Valdir Júlio Teis,
ratificou o voto do auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima. Acordo 3.427 de 2010, ementa Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste de Mato Grosso, contas anuais de gestão do exercício 2009, regulares com determinações legais, aplicação de multas, restituição de valores aos cofres públicos, publique-se